60 Sword Golf Magic. Capítulo 286 Autor: War Maizage. Esse capítulo veio de novelfull.com. Por favor, confira o site, link na descrição. Quando o comandante percebeu que havia perdido a chance, olhou rapidamente para os três adeptos. Vocês três recebem a recompensa por sua missão. Eu recebo a recompensa pela cabeça dele, gritou o comandante. Recompensa aberta. Shang pensou. Recompensa aberta. Pensaram os adeptos. Nenhum deles sabia de qualquer recompensa pela cabeça de Shang. Eles estavam aqui por causa de uma missão, que não era uma recompensa aberta. As missões eram um compromisso individual e apenas um grupo de pessoas poderia aceitá-las por vez, enquanto uma recompensa aberta estava aberta a qualquer um. Contanto que alguém tivesse provas da morte, eles poderiam coletar a recompensa. No entanto, não havia recompensa aberta por Shang. Do que o comandante estava falando? Negócio! Gritou o adepto do gelo. Neste momento, Shang estava avaliando suas opções. Ele deve recuar. Ele deveria pedir ajuda. Você sabe o que? Faz muito tempo desde que tive uma luta decente. Além disso, não quero que eles escapem. Bang! O comandante e Shang aceleraram ao mesmo tempo. Mas eles não estavam atacando um ao outro. O comandante estava atacando o demônio do gelo enquanto Shang atacava os três adeptos. Shang queria lidar primeiro com os adeptos enfraquecidos. Se tivessem chance de se recuperar, seriam ainda mais ameaçadores do que o comandante. O comandante teve uma ideia semelhante. Eu distraio o demônio do gelo. Ele gritou enquanto atacava o demônio do gelo. O adepto da terra e o adepto do vento ainda tinham que sobreviver até que o comandante chegasse, o que os deixou preocupados. Mas o adepto do gelo rapidamente se concentrou em Shang. Três enormes pingentes de gelo apareceram acima dela. Este era um feitiço muito avançado chamado Cyclihine. Um instante depois, seu focus acendeu. SSSHHH. Um vento frio passou pelo chão e atingiu a posição de Shang em um instante. Foi tão rápido que Shang nem conseguiu reagir. Feitiço de congelamento. Shang pensou quando seus pés foram imediatamente congelados no chão. Imediatamente depois, os três pingentes de gelo atiraram em Shang. Ele não poderia fugir, poderia. De repente, o gelo ao redor dos pés de Shang desapareceu. Não derreteu nem quebrou. Simplesmente desapareceu como se nunca tivesse existido. O feitiço de congelamento criou um campo denso de mana de gelo ao redor dos pés de alguém, que basicamente os congelou no chão. No entanto, assim que o feitiço foi finalizado, a vontade do usuário não estava mais no feitiço. Normalmente, isso não importava. Afinal, não fazia diferença se havia vontade no gelo ou não. O alvo permaneceria congelado. Mas a afinidade de Shang era especial. Shang ainda se lembrava de como ele acidentalmente absorveu o Ice Mana da Ice Ode que ele estava transportando. Enquanto não houvesse vontade no Ice Mana, ele poderia absorvê-lo. Shang olhou para os três pingentes de gelo atirando nele. Infelizmente, nem todo feitiço tem essa fraqueza. A fim de manter os pingentes de gelo em sua forma perigosa, a vontade do mago permaneceu sobre eles, o que significava que Shang não poderia absorvê-los. Os pingentes de gelo dispararam contra Shang em uma formação triangular, tornando impossível evitá-los. Em um instante, Shang fez três coisas. Primeiro, ele colocou uma mão no punho de sua grande espada e a outra no lado plano de sua borda. Em segundo lugar, ele posicionou sua espada à sua frente, o lado plano voltado para frente. Terceiro, ele saltou para a frente, mantendo a espada à sua frente. Bang! Dois pingentes de gelo passaram por baixo de Shang, e o terceiro atingiu a espada de Shang. O poder por trás do cincelo era muito mais forte do que a força do salto de Shang, e ele logo seria jogado a várias dezenas de metros de distância. Mesmo que os pingentes de gelo falhassem em causar qualquer dano a Shang, o adepto do gelo ainda ganharia 2 segundos de preparação para um novo feitiço. No entanto, as coisas não correram de acordo com o plano dela. Assim que o pingente atingiu a espada de Shang,
Um pequeno raio preto caiu sobre ele. Pouco depois, o cincelo perdeu sua forma e se transformou em uma densa névoa de Issimana. O elemento escuridão destruiu a vontade no cincelo. De repente, o denso Issimana desapareceu e Suor ficou levemente azul. Suor não teve problemas em absorver mana elemental sem vontade. Bang! Os pés de Shang explodiram com Issimana. Originalmente, Shang teria sido jogado para trás, mas o Ice Blast contra-atacou à força, essencialmente deixando-o parado no ar. Um instante depois, todo o corpo de Shang começou a liberar vapor quando sua espada ficou branca. Bang! O sangue explodiu das pernas de Shang quando ele lançou um Fire Blast. Felizmente, ele ainda tinha mana suficiente para regenerar suas pernas em um instante. Em apenas um segundo, Shang chegou à altura de 10 metros e preparou sua espada. Por um segundo, o adepto do gelo ficou confuso. Muita coisa aconteceu de repente com Shang e ainda mais do que isso, porque ele foi tão longe no ar. Mas então, ela se lembrou daquela nova técnica que alguns guerreiros estavam começando a usar e percebeu o que estava acontecendo. Em um instante, ela convocou uma enorme parede feita de gelo. Este feitiço foi chamado de Barreira de Gelo. Custou 1 tonelada de mana e deveria ser uma última defesa quando o mago estava prestes a morrer. Shang cortou para frente com sua grande espada. E uma enorme onda de Ice Mana branco saiu de sua espada. No entanto, não estava atirando no Ice Adept. Boom! A onda atingiu seu alvo. A cerca de 100 metros de distância, um homem de cabelos castanhos havia se transformado em uma estátua de gelo. O comandante ainda estava a cerca de 20 metros do demônio do gelo, e o adepto da terra estava totalmente focado na besta. Por causa disso, ele não tinha visto o ataque de Shang. Shang era um guerreiro do estágio final geral, e ele não poderia se concentrar no adepto da terra a mais de 100 metros de distância enquanto estava sendo cercado pelo adepto do gelo, certo? Crush. Apenas um segundo depois, o demônio do gelo saltou para a estátua de gelo e engoliu inteira. Assim que a estátua de gelo entrou no demônio do gelo, seu corpo começou a liberar vapor enquanto seus ferimentos fechavam com mais velocidade. Não era tão rápido quanto o corpo de um guerreiro, mas a regeneração era definitivamente muito rápida. Os corpos dos animais eram muito peculiares. Assim que qualquer coisa fosse engolida por eles, ela se transformaria em seus componentes básicos. Todo o adepto da terra se transformou em seus componentes individuais apenas meio segundo depois de entrar na boca do demônio do gelo. Sob o gelo, o adepto da terra ainda estava vivo, mas assim que ele entrou na boca da besta, sua mana e sua energia vital foram absorvidas pela besta. A energia vital foi o motivo da rápida recuperação da besta enquanto mana reabastecia um pouco de suas reservas. Bang! Logo após engolir a estátua de gelo, um sabre atingiu a perna dianteira direita do demônio do gelo e a cortou. Com dor, o demônio do gelo saltou para o lado. O comandante havia chegado, mas não estava feliz. Um dos adeptos já estava morto e o demônio do gelo havia se recuperado. Claro, ele perdeu uma perna, mas curou várias outras partes e recuperou um pouco de mana. Anteriormente, o comandante tinha certeza de que poderia matar o demônio do gelo, mas agora a luta estava quase equilibrada. Se o demônio do gelo estivesse no auge, o comandante estaria indefeso. Mas com apenas 3 pernas e algumas lesões, o comandante tinha poucas chances de vitória. Lidar com zero. O comandante gritou para o adepto do vento enquanto ele continuava atacando o demônio do gelo. Naquele momento, o adepto do vento, o adepto do gelo e Shang perceberam o que havia acontecido. O adepto do gelo olhou para Shang em choque. Ele é zero? Ela pensou em choque. Ele me chamou de zero. Shang pensou com os olhos estreitados. Parece que o gato está fora do saco. Infelizmente, Shang não teve tempo para pensar sobre essas coisas agora. O adepto do vento preparou um feitiço com seu focus, e o adepto do gelo estava lançando outro. Sword Golf Magic. Capítulo 287. O adepto do vento desencadeou vários pequenos cortês de vento que voaram em Shang.
Este feitiço foi chamado Wingmat, e foi feito para combater bestas rápidas. Shang não seria capaz de escapar do feitiço, pois seu tamanho era simplesmente muito grande. Crrrr. Shang colocou sua enorme espada entre ele e o feitiço. Felizmente, Sword foi forte o suficiente para resistir a um feitiço tão fraco. No entanto, a espada também não era grande o suficiente para bloquear a totalidade do feitiço, e partes do vento cortante atingiram os lados do corpo de Shang. Naquele momento, vários círculos mágicos apareceram ao redor de Shang, e as pás de vento estavam sendo desviadas com sons altos de trituração. Foi quase como uma serra circular atingindo uma parede diagonal de metal. Mas foi isso. A armadura de Shang brilhava em preto, mas permaneceu intacta. O adepto do vento olhou com choque para o Shang ileso. O que é essa armadura? Esta armadura era o pequeno presente que Duke Erwin havia prometido a Shang quando eles foram para King's Kitundr cerca de 2 anos atrás. Não só poderia bloquear o golpe mortal de um feitiço inicial de mago verdadeiro, mas também tinha várias outras habilidades, e uma delas era redirecionar a força. Isso também explicava por que a armadura de Shang parecia tão semelhante à armadura do reitor. Ambos receberam seus conjuntos de armadura do Duque Whirlwind. O vento empurrou Shang um pouco para trás, mas ele rapidamente lançou outro Ice Blast para voar em direção ao Inadept. O adepto do vento estava quase completamente sem mana, o que significava que ele não tinha nenhum escudo de mana ou um muito fraco. Em comparação com ele, o Ice Adept tinha muito mais mana, tornando mais difícil matá-la. SSSHHH. De repente, uma enorme nevasca apareceu entre Shang e um Adept. O feitiço da nevasca. Shang pensou com os olhos estreitados. O feitiço da Blitzard criou um território extremamente perigoso de frio absoluto. Custou muito mana, mas poderia congelar o corpo inteiro de alguém em um piscar de olhos. Devido ao controle sobre os guerreiros e magos de mana, criar um feitiço de nevasca abaixo de seus pés era basicamente impossível. Qualquer interferência por parte do oponente arruinaria tudo. Por causa disso, o feitiço da Blitzard só poderia ser criado a pelo menos alguns metros de distância do oponente. Mas em troca, foi extremamente mortal. Até o corpo de uma fera ficaria congelado se pulasse na nevasca. Quando o adepto do vento viu a nevasca, ele rapidamente preparou seu próximo feitiço. Ao mesmo tempo, o adepto do gelo preparou um gigantesco pingente de gelo, que apontou para Shang. E então, ela jogou um pingente de gelo um pouco atrás de Shang. Ela notou que Shang podia se mover no ar, e a única maneira de sair dessa situação era recuar para trás. E então, Shang entrou na nevasca. Os olhos do adepto do gelo se arregalaram em choque. Ele era suicida? O adepto do vento não o viu, pois estava do outro lado da nevasca e continuou se concentrando em seu feitiço. Uau! Assim que Shang entrou na nevasca, ela se tornou cada vez mais caótica. Era quase como se algo dentro dele o estivesse afetando. Bang! E meio segundo depois, a nevasca se dissipou nos arredores. Naquele momento, o tempo aparentemente congelou. Uma espada branca como a neve estava nas mãos de Shang e estava cheia até a borda com Ice Mana. Shang havia absorvido a nevasca. Não. A nevasca foi preenchida com a vontade do adepto do gelo, e Shang não conseguiu absorver algo assim. Quando Shang entrou na nevasca, ele colocou a mão esquerda na espada. E então, ele infundiu com Ice Mana. Todo o corpo de Shang esquentou rapidamente, mas o frio extremo ao seu redor continuou esfriando. Foi um ato de equilíbrio extremamente perigoso, mas Shang teve vários anos de treinamento sobre como controlar sua própria temperatura. Uma pessoa normal não conseguiria fazer algo assim, mas alguém que tinha que equilibrar suas próprias temperaturas diariamente tinha habilidade para fazer isso. Eventualmente, o Ice Mana da nevasca foi usado. Afinal, não poderia resfriar tudo infinitamente, e Shang havia esgotado. E em troca, a espada de Shang foi preenchida até a borda com Ice Mana. O adepto do vento olhou chocado para Shang, que estava apenas alguns metros à frente dele. Shang levantou sua espada. Xing.
De repente, o adepto do vento desapareceu enquanto falava uma palavra curta muito rapidamente. O adepto do vento apareceu a cerca de 100 metros de distância e caiu de joelhos, segurando a cabeça. Ele tinha acabado de sacar sua mana ao liberar um passo de mana. Até mesmo seu focus caiu no chão ao lado dele, já que o Indept nem sequer tinha um mana básico para mantê-lo ativo. Bum! O adepto do vento ouviu a explosão distante de uma grande quantidade de mana de gelo atingindo algo, e seu coração quase parou. Ele quase morreu agora há pouco. Foda-se essa missão. O adepto do vento rapidamente se voltou para o adepto do gelo. Temos que mas ele parou quando seus olhos se arregalaram em choque. O adepto do gelo estava encerrado em um enorme cubo de gelo. O que? Bem, Shang não pretendia usar aquele ataque no Inadept, para começar. Ao lutar contra um grupo, a melhor coisa a fazer era mudar repentinamente o alvo para surpreendê-los. O Inadept estava pronto para atacar Shang, mas quando a onda de Ice Mana de repente voou em sua direção, ela não conseguiu nem reagir. Felizmente, seu Mana Shield resistiu e ela conseguiu sobreviver. No entanto, havia uma espessa camada de gelo ao seu redor e ela precisaria sair dela antes de voltar à luta. O adepto do vento viu isso e rapidamente olhou para Shang, que ainda estava a cerca de 80 metros de distância. Foda-se isso, pensou o adepto do vento. Então, o Inadept rapidamente tirou um talismã. Este era um talismã de explosão de vento e, como o nome sugeria, criava uma gigantesca explosão de vento. Empurrou tudo ao seu redor a mais de 100 metros de distância. Era uma ferramenta muito cara para escapar. O adepto do vento tinha visto a velocidade de Shang, e ele sabia que Shang não seria rápido o suficiente para alcançá-lo. Shang precisaria viajar 80 metros em menos de 0,5 segundos. Apenas os guerreiros do Piak Commander Stage mais rápidos absolutos poderiam alcançar algo assim. Quando Shang viu o emblema, um pequeno sorriso apareceu em seu rosto. Isa. Xing. Os olhos do adepto do vento se arregalaram em descrença. De sua tumba congelada, o adepto do gelo olhou para o que havia acontecido com horror absoluto. O tempo aparentemente congelou. O que ela acabou de ver. Entre onde Shang tinha estado e o adepto do vento apareceu uma longa fenda no chão, quase como se algo grande tivesse sido arrastado por ela. Um brilho negro cintilou ao redor do corpo do adepto do vento, mostrando que algo grande e preto havia acabado de passar por ele. E além do adepto do vento estava Shang, sua espada posicionada como se estivesse no final de um golpe. Estrondo. Neve e vento explodiram da fenda, e o corpo do adepto do vento explodiu em vários pedaços. Naquele momento, o adepto do gelo percebeu o que havia acontecido com terror. Ele usou Mana Step. Sword Golf Magic. Capítulo 288. O adepto do gelo apenas olhou em choque para Shang. Mas como? Por quê? Os guerreiros quase não têm mana e também precisam de sua mana para liberar suas próprias técnicas. Os feitiços usam uma grande quantidade de mana, e os guerreiros não têm tanto. Ao usar o Mana Step, ele essencialmente limpou todo o corpo de mana. Há uma razão pela qual os guerreiros não usam Mana Step. É estúpido. Ela estava certa. Se um guerreiro usasse o Mana Step, eles seriam esvaziados de mana e provavelmente entrariam em colapso com uma forte dor de cabeça devido ao cheque especial, assim como o Inadept. E com certeza, a cabeça de Shang parecia que estava prestes a se partir. Felizmente, a incrível resistência de Shang à dor permitiu que ele se mantivesse lúcido e focado. Shang rapidamente agarrou dois dos pedaços do cadáver do adepto do vento e os jogou em seu anel espacial. Mas isso foi apenas um ardil. Shang agiu como se quisesse manter o cadáver como prova. Mas o que ele realmente fez foi absorver uma grande parte da energia vital restante do cadáver sem criar nenhuma suspeita. O corpo de Shang se recuperou principalmente, mas o Inadept simplesmente não tinha muita energia vital, para começar. Seu corpo estava pateticamente fraco. Tenho que ir correr. A adepta do gelo pensou horrorizado enquanto preparava vários feitiços. Originalmente, ela queria absorver o gelo ao seu redor.
já que isso não custaria mana, mas ela não tinha mais esse luxo. Bang! Naquele momento, Shang saltou no ar e seus pés explodiram com gelo, dando-lhe muita altura. Bang! Então, no céu, todo o corpo de Shang explodiu em gelo, e ele disparou para longe como um meteoro gelado. No ar, o braço esquerdo de Shang estava em sua espada, e sua espada ficou mais vermelha a cada segundo. Ao mesmo tempo, uma chuva de sangue saiu do meteoro gelado no céu, criando uma chuva vermelha. Um pouco depois, a espada começou a queimar. O corpo de Shang estava deixando para trás uma névoa gelada devido à sua temperatura insanamente baixa. Neste momento, o comandante estava fugindo de outra garra do demônio do gelo pulando para trás. Ele tinha ouvido várias explosões à distância, mas não podia se dar ao luxo de desviar o olhar. Um momento de descuido e o demônio do gelo o mataria. Mas ele também não tinha muito medo de um súbito ataque surpresa. Não apenas Shang estava lutando contra dois adeptos do pico, mas o comandante também ouviria se ele se aproximasse repentinamente. O comandante pousou enquanto preparava um contra-ataque. 0 Ding. Os olhos do comandante se arregalaram e então, seus olhos rolaram para trás de sua cabeça. Um meteoro gelado e ensanguentado havia chegado atrás da cabeça do comandante, e o lado plano de uma enorme espada em chamas acabara de atingir a parte de trás de sua cabeça, quebrando seu crânio. O comandante podia ouvir se alguém se aproximasse a pé, mas o único sinal da aproximação de Shang eram algumas explosões distantes, muitas delas nos últimos segundos. O corpo voador de Shang empurrou o comandante, e ele pousou na frente dele, sua espada acima dele. O demônio do gelo mostrou seus dentes terríveis e saltou em direção a Shang. E Shang cortou com sua espada. Boom! Uma terrível onda de fogo saiu da espada de Shang e atingiu o demônio do gelo na cabeça, liberando uma terrível explosão. O demônio do gelo gritou de dor quando caiu, sua perna dianteira restante esfregando furiosamente a cabeça. Seu rosto derreteu, enterrando seus olhos, narinas e boca. Bang! O demônio do gelo não poderia se defender neste estado, e Shang rapidamente o matou enterrando sua espada em sua cabeça. Mesmo com seu poder, Shang não era poderoso o suficiente para cortar completamente a cabeça. Shang sabia que uma besta do estágio de comandante inicial era muito poderosa, e foi por isso que ele se machucou no grau mais extremo para empurrar o Firimana dentro de sua espada para o topo. Shang havia colocado tudo de si neste ataque, mas o demônio do gelo ainda havia sobrevivido, e era preciso lembrar que era uma besta com uma afinidade do gelo. Ataques de fogo foram muito prejudiciais para ele. Se não estivesse tão exausto e descuidado depois de lutar por tanto tempo, essa batalha não teria terminado assim. Shang rapidamente agarrou o cadáver, absorveu um grande pedaço de energia vital e o jogou em seu anel espacial. O corpo de Shang se recuperou em um instante. Bang! O corpo de Shang explodiu com gelo novamente, e ele atirou no Isse Adept, que ainda estava tentando se livrar de gelo ao seu redor. Com o passar do tempo, o adepto do gelo sentiu cada vez mais terror. Esse cara lidou com dois seres do Commander Stage em menos de 5 segundos. Ela acreditava que tinha mais tempo, mas não era o caso. Bum! O gelo explodiu ao seu redor e voou para longe. Então, ela rapidamente preparou tudo o que precisava para fugir. Mas ela parou. Shang apareceu apenas alguns metros à frente dela, e ele estava olhando profundamente em seus olhos. Sua mente congelou e ela sentiu que não podia se mover. Por um segundo, nenhum dos dois se moveu. O adepto do gelo esperou por sua morte, mas Shang não se mexeu. Você não precisa morrer, disse Shang. A mente do adepto do gelo congelou. O que? A punição por ser um clã não é a morte. Você só tem que desistir de todos os seus objetos de valor e servir no exército do Duque Irlin por uma década, disse Shang. Você está apenas fazendo o seu trabalho e estou mais interessado no comissário da missão do que em você, disse Shang. O adepto do gelo apenas olhou com choque para Shang. Ou você pode tentar fugir e morrer, Shang disse friamente. Sua escolha. A mente do adepto do gelo enlouqueceu.
3 segundos se passaram. Eu me rendo, o adepto do gelo disse com um suspiro. Shang estendeu a mão como se quisesse alguma coisa. A adepta do gelo cerrou os dentes e seu focus pousou na mão de Shang. Sua conexão com seu focus foi cortada e o focus foi colocado no anel espacial de Shang. Siga-me, disse Shang enquanto caminhava até o comandante inconsciente. O corpo da adepta do gelo tremeu, mas ela seguiu atrás de Shang até que eles chegassem. Shang colocou o pé direito nas costas do comandante. Ele fez isso para manter sua energia vital baixa para não acordar. Se a energia vital do comandante decidisse subir a sua cabeça, Shang a redirecionaria para seu corpo para mantê-lo inconsciente. Então, Shang pegou um cristal de comunicação. Ei, Shang. Você precisa de algo? A voz de Duke Erlin veio do cristal de comunicação. 2 limpadores mortos, um limpador vivo que está disposto a receber punição e um traidor inconsciente do estágio de comandante inicial que provavelmente trabalha para o Duque Mithril, disse Shang. Eu preciso de um inquisidor. Duke Erlin permaneceu em silêncio por um tempo. Isso foi muito. Duke Erlin sabia que Shang era muito poderoso, mas isso era um pouco demais, não era? Estou feliz por ter decidido investir tanto nele. Duke Erlin pensou com um sorriso. Vou enviar um imediatamente. Deve levar cerca de 5 minutos para eles chegarem. Bom trabalho, Shang. Duke Erlin disse com uma voz feliz e elogiosa. Obrigado, Shang disse antes de guardar o cristal de comunicação. E então, o adepto do gelo e Shang esperaram em silêncio. Sword Golf Magic. Capítulo 289. Shang teve que esperar cerca de 3 minutos para o Inquisidor chegar. Durante esse tempo, Shang coletou todos os objetos de valor e os guardou dentro de seu mundo. Até agora, Shang só precisava de cerca de 1 segundo para uma viagem de ida e volta ao seu mundo, tornando mais fácil armazenar coisas, mas ainda impossível de usar durante a batalha. A Inquisidora era uma mulher de cabelos grisalhos que parecia ter 30 e poucos anos. Claro, as aparições de poderosos magos e guerreiros enganavam. Ela provavelmente tinha quase 100 anos de idade. Shang mostrou o emblema que havia recebido do Duque Erlin para ela, e ela sentiu. Então, ela olhou para o homem no chão e o adepto do gelo esperando ao lado de Shang. Ela é a limpadora que se rendeu, disse Shang, apontando para o adepto do gelo. Ele é o traidor suspeito do lado do Duque Mithril. O Inquisidor olhou para o adepto do gelo. Aproxime-se, ela ordenou. A adepta do gelo avançou com medo em seu rosto. Ao se render e consentir com uma leitura mental, você tem a oportunidade de mudar sua vida, afirmou o Inquisidor de forma neutra. 10 anos trabalhando para Duke Erlin não serão apenas benéficos para você, mas também farão conexões poderosas. O caminho de um Cleaner permite que você alcance o True Mage real muito rapidamente, mas o serviço de limpeza não possui as conexões e recursos necessários para cultivar um poderoso True Mage. O que o Inquisidor disse parecia bom, mas o adepto do gelo sabia que não poderia ser tão fácil. Afinal, ela provavelmente seria enviada para as regiões mais perigosas, que ficavam fora do território de Duke Erlin. Ela provavelmente acabaria na linha de frente. Havia mais de 70% de chance de sua morte na próxima década. Infelizmente, ela não tinha outra opção. Já era tarde demais. Eu concordo, disse ela. A Inquisidora assentiu e colocou a mão na cabeça do adepto do gelo. Não resista. A adepta do gelo fechou os olhos. Depois disso, o adepto do gelo parou de se mover enquanto o Inquisidor se movia através de suas memórias. Demorou alguns minutos para ela terminar, mas, eventualmente, os dois abriram os olhos novamente. Ganhamos informações valiosas sobre o funcionamento do serviço de limpeza, disse o Inquisidor. O adepto do gelo não respondeu. Depois disso, a Inquisidora foi até o comandante inconsciente e colocou a mão em sua cabeça rachada. Mas desta vez, ela parou de olhar depois de apenas 3 segundos e se virou para Shang. Não há barreira, disse ela. Os olhos de Shang se arregalaram em choque. Sem barreira? Isso não poderia ser.
Uma barreira era um círculo mágico que escondia certas memórias de serem lidas. Era muito caro e difícil passar por essas barreiras, e até se tornava impossível se um alto mago criasse essas barreiras pessoalmente. Normalmente, todos os traidores do Duque Mithril tinham barreiras poderosas em suas mentes que exigiam milhões de ouro para serem desbloqueadas. Isso aumentou tanto o custo que Duque Irwin não podia desbloquear cada um deles e teve que decidir quais deseja acessar. Ainda mais, nenhuma dessas pessoas tinha confirmação absoluta de que era o Duque Mithril puxando as cordas. Quase todos eles só recebiam ordens de um de seus superiores, que recebia ordens de seus superiores, e eles só sabiam que alguém dentro da zona da Uir do vulcão estava dando essas ordens. No entanto, eles nunca souberam quem era especificamente. O fato de o comandante não ter uma barreira basicamente significava que ele não era um traidor. Isso não pode ser, disse Shang. Ele me atacou assim que teve a chance. Ela pode confirmar o evento. Shang apontou para o adepto do gelo. Eu sei, disse o inquisidor. Eu li as memórias dela. Eu vi. Mas isso não muda o fato de que ele não tem uma barreira dentro de sua mente. No entanto, o inquisidor continuou. Barreira ou não, ele tentou matar um soldado sob seu comando sem passar pelos canais apropriados e sem um motivo válido. Mesmo que não trabalhe para o inimigo, ele ainda conta como um traidor. Depois disso, a inquisidora voltou a colocar a mão na cabeça do comandante e começou a ler suas memórias. Depois de cerca de 10 minutos, ela terminou. Este guerreiro obviamente tinha mais memórias para passar do que o adepto do gelo. Então, Shang perguntou, olhando para o inquisidor. Desespero e ganância, disse o inquisidor. Shang permaneceu em silêncio, olhando para o inquisidor. Ele tinha grandes sonhos de se tornar tão poderoso quanto o reitor da Academia do Guerreiro. Infelizmente, seu progresso diminuiu muito depois de atingir o estágio de comandante. Em sua mente, a razão para isso era sua falta de riqueza e recursos. Por isso, ele aceitou várias missões dos militares e está trabalhando para nós há cerca de 10 anos. Ele avançou um pouco, mas nada muito surpreendente. Na cabeça dele, o motivo ainda era falta de recursos. Enquanto conforme ele obtivesse melhores recursos, ele ascenderia e se tornaria verdadeiramente poderoso. E quando ele viu você, percebeu que sua chance havia chegado, disse o inquisidor a Shang. Existem várias recompensas abertas para alguém chamado Zero postado nos territórios de Duque Mithril e em territórios subterrâneos dentro de nosso território. Seu plano era atacá-lo em seu caminho de volta, tomar sua cabeça e fugir para o território do Duque Mithril para ganhar a recompensa. Shang pensou um pouco sobre isso. Então, ele não é diretamente um traidor, mas ele teria se tornado um. Em certo sentido, ele é um traidor em treinamento. Eu também poderia compará-lo a um bebê Paste-Cat. Quanto ouro eu valho? Shang perguntou. O adepto do gelo também olhou com interesse para o inquisidor. 20 milhões de ouro, respondeu o inquisidor. O que? Tanto Shang quanto o adepto do gelo gritaram em estado de choque. Shang olhou com surpresa para o furioso adepto do gelo. Eu teria conseguido apenas 4 milhões de ouro. Ela gritou com raiva. Isso significa que o preço total é de cerca de 5 milhões de ouro, já que o serviço de limpeza também cobra uma taxa, pensou Shang. Ainda bem que agora posso colocar um número no ouro que fiz os Wilburis perderem. 20 milhões é muito, disse Shang. O inquisidor assentiu. 20 milhões é o patrimônio líquido total de um Mithril Image médio. Um Focus com 2 amplificadores custa cerca de 15 milhões, e os 5 milhões restantes são para todo o resto. Shang sabia que os amplificadores eram os diademas que flutuavam ao redor dos Fossi. Um Focus com 2 amplificadores só se tornou mais comum entre os Mithril Images, mas alguns Mithril Images extremamente talentosos e poderosos também os obtiveram anteriormente. Duvido muito que os Wilburis estariam dispostos a criar uma recompensa de 20 milhões de ouro. A baronesa, a mais poderosa das duas, está na True Image real, e ela não é uma daquelas True Images extremamente talentosas.
Todos os seus pertences provavelmente atingem apenas cerca de 10 a 15 milhões de ouro, o que incluiria todo o seu equipamento, sua casa e seus recursos. Seu marido provavelmente também tem alguns milhões, mas ele provavelmente tem menos do que ela. Talvez, se eles vendessem absolutamente tudo o que possuíam e fossem nus até o serviço de limpeza, pudessem juntar tudo, mas duvido muito que fariam isso. Eles provavelmente gastaram cerca de 500 mil no primeiro Cleaner e outros 5 milhões no segundo. Isso deve ser todos os seus fundos líquidos. O que significa que estou a salvo deles de agora em diante. Afinal, duvido que eles estejam dispostos a vender sua casa e equipamentos para contratar um verdadeiro mago Cleaner. Então, Shang franziu as sobrancelhas. Mas esses 20 milhões de ouro são preocupantes. Só consigo pensar em duas pessoas com tanto dinheiro que tenham um motivo para negociar comigo. Duque Mithril e Geror Viz, Padione. Shang coçou o queixo em pensamento. A recompensa está definida para 0, não Shang. No entanto, isso não significa que eles não saibam que eu sou 0. Naquela época, eles ainda não tinham ideia de quem era 0. Mas novas informações surgiram que permitiram que eles conectassem minhas duas identidades. O encontro com o rei Skitunder. Naquela época, derrotei aquele oficial estando 2 níveis abaixo dele, o que deveria ser impossível. Mas com o desvelamento do procedimento tornou-se possível, restando apenas 5 candidatos. Os 5 que estavam na frente do rei Skitunder. Shang franziu a testa. E eu sou de longe o mais adequado para 0. Shang suspirou. Ótimo. Livrei-me dos Wilburis e agora tenho o Duque Mithril atrás de mim. Sword Golf Magic. Capítulo 290. O Inquisidor colocou uma corrente em volta do corpo do comandante e o acordou. O comandante ficou confuso por um segundo, mas logo se lembrou de onde estava. Ele saltou com toda a sua força e tentou quebrar a corrente. Mas depois que o Inquisidor a puxou levemente, o comandante caiu impotente no chão. Quando o comandante notou o Inquisidor, seu rosto ficou branco e seu mundo desabou. Ele sabia que estava em apuros. Não há informações sobre quem solicitou a missão ou quem colocou a recompensa por sua cabeça, disse o Inquisidor a Shang. Shang apenas assentiu sem responder. Ele esperava isso. A única coisa que pude descobrir foi que a missão foi colocada dentro da zona da Imperatriz Cobra, mas isso não reduz exatamente, o Inquisidor disse. Shang já sabia que eram Suelburis. Obrigado, Shang respondeu distraidamente. O Inquisidor assentiu e saiu com o Adepto do Gelo e o comandante. Shang permaneceu neste local por um pouco mais de tempo, perdido em pensamentos, mas alguns minutos depois, Shang decidiu retornar à zona Stormheagle. O assunto com os Wilburis acabou por enquanto, mas tenho que ter cuidado para onde vou. A recompensa de 0 não é exibida abertamente em todos os lugares, e nem todo mundo sabe que eu sou 0, mas ainda pode haver várias pessoas interessadas em mim. Mesmo que apenas 1% das pessoas estejam interessadas em minha cabeça, ainda seriam mais de 10 magos verdadeiros no território de Duque Whirlwind. Pelo menos eu não preciso mais me esconder dentro do paraíso do guerreiro. Guerreiros abaixo do estágio de comandante e quase todos os adeptos não são mais um perigo para mim. As localizações dos guerreiros no estágio do comandante dos magos verdadeiros são rastreadas e, desde que eles não queiram ser caçados por absolutamente todos, eles não farão um movimento. Afinal, na superfície, os diferentes duques ainda precisam agir como se fossem uma unidade. Se o mago verdadeiro me matasse e escapasse, sua identidade seria revelada em um dia, e com sua identidade revelada, até o Duque Mithril teria que concordar em encontrá-los. Claro, ele poderia escondê-los, mas se descobrir que ele está escondendo alguém que matou um guerreiro mais fraco sem permissão, ele terá que pagar uma multa pesada. Muito provavelmente, ele simplesmente entregaria a pessoa, e a pessoa definitivamente sabe disso, mas sempre há maneiras de contornar isso. No entanto, quanto mais longe eu estiver do território do Duque Mithril, mais difícil será para eles me matarem. Shang suspirou.
Ainda mais, o professor disse que assim que eu vencer o primeiro ser no estágio de comandante, sua proteção acaba. Agora eu conto como alguém com o poder de alguém no estágio de comandante, e lidar com essas ameaças agora é minha responsabilidade. Acho que tenho que continuar me concentrando no meu poder por enquanto. Quanto mais forte eu for, melhor. E agora, também posso treinar adequadamente contra feras. Há mais de 2 anos não sofro uma ameaça verdadeira e direta à minha vida e sinto que meu progresso está diminuindo. Shang percebeu que seu progresso estava diminuindo e também descobriu o motivo. Ausência de perigo. Ou, mais precisamente, falta de experiência no mundo real. Um médico na Terra poderia teoricamente aprender tudo o que há para saber sobre o corpo humano, mas sem nenhuma experiência real, não seria capaz de ser um grande cirurgião. Para melhorar como cirurgião, eventualmente, o médico precisava operar um paciente. Simplesmente não havia maneira de contornar isso. O mesmo aconteceu com Shang. Shang podia treinar seu domínio sobre mana, treinar sua afinidade e treinar suas técnicas, mas faltava o feedback crítico que recebia durante uma luta real. Shang precisava colocar as coisas em prática e se adaptar se quisesse crescer tão rápido quanto no passado. E para isso, precisava de adversários poderosos. O limpador impediu Shang de ganhar essa experiência nos últimos 2 anos, mas agora, Shang estava finalmente livre para procurar bestas poderosas. A luta anterior não tinha sido realmente perigosa. Afinal, Shang ainda tinha algumas armas que ainda não havia usado. Claro, se os 3 adeptos estivessem em suas condições de pico e só tivessem que se concentrar em Shang, essa luta teria sido muito perigosa. Mas eles não tinham. Eles já estavam exaustos e distraídos quando a luta começou. A mesma coisa era verdade para a besta Commander Stage. Felizmente, agora, posso lutar contra uma verdadeira besta do estágio de comandante inicial. Shang pensou com um brilho nos olhos. Talvez eu possa finalmente aprender a condensar meu domínio. Então, posso avançar para o estágio de comandante inicial. Mas eu devo avançar para o PEAC General Stage primeiro. Eu queria estar no estágio geral tarde para esta luta, pois queria ganhar alguma prática real, o que consegui, até certo ponto. Minha força de batalha também é muito mais poderosa do que eu esperava. Eu pensei que o adepto médio seria quase igual ao meu poder atual, mas eles obviamente não são. Permanecer no estágio final geral é mais inútil do que útil por enquanto. Acho que também devo fortalecer ainda mais a espada. Shang assentiu enquanto fazia seu plano. Primeiro, fortaleça a espada. Segundo, pico do estágio geral. Terceiro, vá para fora e lute contra bestas iniciais ou do estágio de comandante inicial até que eu condense meu domínio. Por último, avance para o estágio de comandante. Isso deve funcionar. Com esse pensamento, Shang viajou de volta para a zona Storm-Eagle. Com seu poder atual, demorou apenas cerca de 3 horas para chegar lá. Quando Shang era mais jovem, ele adorava a sensação do vento batendo em seu rosto enquanto corria, mas essa sensação havia se tornado normal para ele. Shang estava correndo tão rápido quanto um carro na estrada, mas ele não sentia mais isso como especial. Quando Shang chegou ao paraíso do guerreiro pela primeira vez, ele olhou para gigantes. Os professores eram incrivelmente poderosos. Mas agora, o poder de Shang estava se aproximando dos professores. E ele logo alcançaria o nível deles. Assim que Shang voltou, ele pediu ao professor materiais para atualizar a espada, que ele prontamente recebeu. E então, Shang se concentrou em fortalecer seu corpo. Desta vez, Shang só precisou de cerca de 10 meses para avançar de nível. Shang tinha acabado de completar 21 anos e, como comemoração, deixou o paraíso do guerreiro para caçar algumas feras. Era hora de testar seu poder. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.